E a partir de agora, às 3 horas da tarde, chegou o momento do Nosso Melhor. E o Nosso Melhor é com o Estevão Daltro. Oi, Estevão, seja bem-vindo. Olá, Jordana. Satisfação estar aqui mais uma vez com você, com todos os ouvintes e telespectadores, internautas do sistema Sagres. Estevão, qual que é o assunto de hoje? Então, Jordana, olha, semana passada, quem está nos acompanhando, nós trouxemos o tema do saneamento básico, né? Até o subtítulo era Um Sonho Interminável. Tanto é interminável que o assunto não deu para ser esgotado e a gente está dando uma continuidade hoje, continuamos falando de saneamento básico, né? Porque é uma necessidade de todos nós e continuamos alinhados com o ODS número 6, que é água potável e saneamento. Nem todas as pessoas sabem bem o que é saneamento, né? O que está envolvido no saneamento. Além da água, do tratamento da água, a gente também está incluso nisso o tratamento do lixo, a retirada do lixo, toda a parte de drenagem urbana, né? Essa parte de coleta dos resíduos sólidos. Então, a gente está dando continuidade, vamos falar mais dessa parte que a gente não teve tempo de falar, né? E falando um pouquinho mais dessa oferta de água e esgotamento encanado, que hoje vamos tratar de limpeza urbana, resíduos sólidos e drenagem pluvial. Aqui em Goiânia, cada pessoa produz cerca de 1 quilo de lixo por dia. 1 quilo de lixo por dia, é isso mesmo. O que corresponde a cerca de 1.500 toneladas de resíduos sólidos que são despejados no aterro sanitário da capital diariamente. Se a gente parar para imaginar que montanha de lixo é essa, onde vai parar tanto lixo, o que vai ser daqui a alguns anos, né? E os gestores da cidade já estão pensando, as pessoas estão mais envolvidas, já estão agindo nesse sentido, né? Mas pouca gente sabe que a drenagem urbana também, das águas pluviais, também significa saneamento público. E esse é um problema grave em toda grande cidade brasileira. Em Goiânia não poderia ser diferente. Então, para a gente continuar falando sobre isso, nós vamos chamar aqui o presidente da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiânia, AR, o Paulo César Pereira. Chega para perto. Paulo, tudo bem com o senhor? Olá, Estevão. Tudo bem? Meus cumprimentos a você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A vontade é tanta de falar que eu não estou deixando nem você me cumprimentar direito, não é isso, Estevão? Tranquilo. Eu quero te apresentar, Paulo, para quem não acompanhou o programa da semana passada e quem está chegando agora, né? Então, o Paulo, ele é mestre em Engenharia Civil pelo UFG, já foi reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, continua sendo professor, e está na presidência dessa agência de regulação, né? E vai trazer para nós mais um pouco do assunto que a gente vem tratando. Paulo, seja bem-vindo e vamos já direto nas perguntas, que a gente tem muita pergunta aqui. E quem quiser participar pode ir colocando aí no YouTube, quem estiver acompanhando pelo YouTube, as perguntas que a gente vê se a gente consegue encaixar aqui no nosso roteiro que está longo. Bom, Paulo, resíduos sólidos e limpeza urbana são um problema que não para de crescer, né? Depois da greve dos varredores da Comur de 2016, pudemos sentir na pele o que é ficar uma cidade sem a coleta do lixo, né? Isso veio alertando as pessoas sobre isso, né? Porque está no dia a dia, às vezes a gente nem dá muito valor, né? Mas quando falta, né? Inclusive o aterro sanitário também a gente pode dizer que é quase coisa do passado, por conta do Ministério Público, né? A partir do dia 18 de novembro de 2020, o Ministério Público de Goiás firmou um acordo com a Prefeitura, né, de Goiânia para adequar ao aterro sanitário municipal, que está ali localizado ali, para quem não sabe, na rodovia GO 060. Né? Na época, o Íris reconheceu a necessidade de transformar, de fazer as medidas, e a gente quer começar a nossa conversa aqui para saber se está indo bem, como que está essa adequação do aterro ali da 060, Paulo. Olá, Estevão. Quero mais uma vez cumprimentar a você, aos espectadores da Rede Sagres, rádio, televisão e aqui na internet. Agradecer pelo convite, dizer que para nós
não é apenas um prazer, mas uma oportunidade muito grande de dialogar com os seus espectadores e dialogar com a população como um todo pelo alcance que a rede tem. Falamos sobre água e esgoto e falar sobre resíduos também é muito importante. Quando a gente diz que a cidade produz 1,5 milhão de quilos de lixo por dia, talvez o cidadão não tenha essa compreensão e não tenha se feito essa pergunta de que para onde vai tanto lixo? E é todo dia 1,5 milhão de quilos ou 1.500 toneladas de lixo por dia. Goiânia ainda usa de um procedimento admitido na legislação brasileira, que, aliás, é o que a grande maioria ou totalidade dos municípios brasileiros, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, utilizam, que é o aterro sanitário. A tecnologia de disposição e de deposição de resíduos em aterro sanitário é uma tecnologia muito simples. O solo é preparado, a sua base é compactado para suportar o peso desse lixo. Depois de compactado, ele é impermeabilizado com uma manta resistente, totalmente impermeável. Em cima dessa manta é jogada uma camada de pedregulho para servir como dreno, porque a grande maioria do nosso lixo é úmido e com o apodrecimento, com a decomposição, ele gera muito líquido. E no interior desse depósito, dessa montanha de lixo que vai sendo criado, são criados gases também. E esses gases precisam ser queimados, primeiro para reduzir o grau de contaminação da atmosfera e depois para esse grande morro não virar uma grande bomba relógio. Então, os municípios do Brasil usam do aterro sanitário para disposição final de resíduos. Eu falei isso para situar a pergunta que você me colocou. E qual foi o compromisso que o prefeito Íris Rezende fez e que o atual prefeito Rogério Cruz chancelou e está dando continuidade? Da transformação desse aterro sanitário, que é apenas um morro, um monte de lixo amontoado com uma certa tecnologia, para um centro de tratamento e disposição de final de resíduos. Esse projeto de transformação do aterro sanitário em centro de tratamento e disposição final de resíduos, ele vai diminuir em 90% a quantidade de lixo amontoado, vai diminuir porque 90% desse resíduo vai ser transformado, vai ser processado. O prazo para a transformação do aterro sanitário de Goiânia em centro de tratamento e disposição final de resíduos, nós da Agência de Regulação de Goiânia estamos estimando em 4 anos. Então, entendemos que no mandato do atual prefeito isso será suficiente. Boa notícia, hein? Boa notícia. Há quanto tempo a gente espera isso, né? Há quanto tempo? Há pelo menos 50 anos. Há pelo menos 50 anos que é a data de operação dos aterros. Vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar isso de perto e se precisar da gente, você pode chamar a gente aqui. Porque eu acho que é importante a gente ter uma meta e ter esse acompanhamento para que realmente a gente possa virar essa página, né? E entrar na linha. Eu me comprometo a cada etapa que a gente cumprir, a gente provocar vocês aí para a gente debater sobre os avanços. Neste momento, nós estamos contratando os projetos que transformarão esse aterro sanitário em um centro de tratamento. Quais é um edital? Tem um edital? Como que é isso? Tem um edital, está publicado, e nós da Agência de Regulação determinamos a própria empresa concessionária, a Comurg, para a contratação dessas empresas. Então, nós estamos na fase de contratação de diagnóstico e de desenvolvimento dos projetos de tecnologia. Isso é legal. Para quem está nos acompanhando, tiver uma boa ideia, quiser conhecer, quem sabe participar desse processo, é só entrar no site
da agência? Onde que está? Lá no site da agência ou da Comurg, isso? No site, a publicação do edital no site da Comurg. Tá bom. Beleza. Tá já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa quantidade de lixo que você está falando por pessoa física ou está incluso também o lixo das empresas, né, da indústria? E já aproveitando, já fazendo a pergunta, o que falta para que as empresas aqui em Goiânia, na região metropolitana, façam o trabalho da logística reversa, né? Então, porque a gente sabe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente precisa fazer esse trabalho, incentivar. O que é isso para quem está nos acompanhando, né? É o lixo que você produz, a indústria tem a obrigação de fazer a coleta e, de alguma forma, reutilizar aquilo que ela está colocando vendendo, né, ou produzindo. Então, como é que está essa política aqui de logística reversa? Na medida porque hoje o aterro sanitário ele atua, não deveria atuar, mas em certa medida atua como um espaço em que se pode jogar tudo. E não é assim que a legislação E misturado, né? Tudo misturado, E daqui a pouco, no nosso bate-papo aqui, eu vou até fazer um apelo à população e dizer onde é que a população pode colaborar. Porque grande parte do resíduo que vem dos domicílios e é jogado no aterro sanitário, além dele gerar um passivo ambiental caro para todos nós, caro para o meio ambiente e caro para a população, no meio desse lixo todo misturado, tem material que poderia gerar emprego, gerar renda para aquela população mais carente. Nós temos 12 cooperativas em operação em Goiânia, que trabalha com a separação de materiais recicláveis, papel, plástico, metais, vidros, trabalham na separação e na comercialização, que hoje estão desesperados porque falta material para as cooperativas. Hoje é uma realidade trágica. A prefeitura tem um programa Goiânia Coleta Seletiva e percorre a cidade e não tem material reciclável para ser coletado, não tem material reciclável separado para ser coletado. Bom, separado, né? Separado. Não tem ele separado na origem, não tem ele separado pela população, e as cooperativas estão sem condições para trabalhar. Onde é que está esse resíduo? Vou te dizer, do reciclável, do material que poderia ser triado pelas cooperativas, apenas 5% é triado. 95% a população não separa, ela joga numa embalagem só, e o caminhão compactador da Comurg, que passa de porta em porta, não tem outra alternativa que não seja levar para o aterro sanitário, causando esse passivo ambiental muito grande. E a pergunta que você me faz, Paulo, o que é que está faltando para a gente avançar em todos esses aspectos, inclusive na logística reversa? Primeiro, para a gente avançar, nós vamos ter que ter um diálogo e uma aproximação maior da população. E o poder público precisa reconhecer que ele tem sido ineficiente nesse sentido. Nós precisamos dialogar mais com a população, por isso é que eu agradeci o espaço que você está me dando, porque eu tenho certeza que cada pessoa que está me ouvindo vai passar a ter uma consciência maior de que o reciclável que ela separa pode dar alimento na casa de uma pessoa, de um trabalhador que é um cooperado. Então, e basta separar material orgânico ou lixo molhado do lixo seco, botar em 2 sacos, colocar ali no cantinho, na porta, em cima da pia, ao invés de um cestinho, de uma vasilha plástica com um saquinho para recolher todo tipo de lixo, coloque 2. Em um saco, coloque o material seco, reciclado, em outro material molhado ou orgânico. O orgânico vai para o aterro sanitário e o seco vai para as cooperativas de triagem. Paulo, tem que ter alguma identificação na embalagem para que quem vai coletar não misture?
Nós estamos disciplinando isso e a intenção nos países desenvolvidos, Estevão, isso já está, a população já está mais consciente e aí nos países desenvolvidos já tem até uma definição de cor de embalagem. Recentemente eu estive em Portugal, a embalagem do reciclável é amarela, a embalagem do orgânico é verde, a embalagem do resíduo de saúde é branca. Tem até normas para isso que definem essas cores, que não são necessariamente essas. Mas para a gente nem exigir isso, por enquanto, da população, basta separar em duas embalagens e saber qual é a programação. Hoje, por exemplo, se disser, na Rua do Estevão vai passar a coleta seletiva de manhã. A embalagem que vai estar lá, a coleta sabe que o cidadão colocou porque é material reciclável. Então, dentro da própria programação de coleta, dá para saber quando é que você coloca o reciclável ou quando é que você coloca o orgânico, independentemente da identificação por cor de embalagem. Eu até quero convidar as pessoas, principalmente quem mora num prédio, né? Se não tiver isso separado, há pouco tempo no meu prédio que não tinha essa separação, hoje tem. Mas procura fazer esse trabalho internamente no prédio também, com o condomínio, né? Para a gente dar uma força também nesse trabalho. Eu acho que é importante, né? Porque muitas pessoas hoje moram em prédio, não é eles que vai diretamente levar o lixo lá na porta, né? Então tem que ter esse cuidado internamente onde a gente mora. Continuando aqui, Paulo, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu ia te dizer que talvez você não tenha noção do bem que você está fazendo ao debater esse assunto aqui. A população brasileira já tem se demonstrado muito solidária. Faz aí arrecadações, cestas básicas. Olha que riqueza! Você separar o lixo equivale a você estar montando uma cesta básica. Guardadas as proporções, o material reciclável vira comida, vira renda na mesa, na casa de famílias muito carentes, que são os familiares dos cooperados, além de gerar um grande bem ao meio ambiente. Então, eu queria, mais uma vez, te cumprimentar e agradecer por essa oportunidade. Eu vou até te provocar, se você tiver recurso aí da agência para fazer um BTzinho, alguma coisa para fazer essa ligação que você fez agora, é muito legal, eu vejo aqui internamente, para a gente colocar na programação, né? Na nossa programação, uma vinhetinha chamando a atenção para isso, porque realmente é quase inimaginável o que a gente ainda vive, né? De não ter uma cor definida para a embalagem. É um descaso. Mas a gente está mudando. A Prefeitura de Goiânia já tem um material de divulgação desse formato que você sugeriu. Eu vou te passar e você vê se atende, senão a gente tem sim uma verba, trabalha com a Secretaria de Comunicação para produzir. Vamos conversar isso, a gente quer fazer isso juntos. Tá? Como se falar em drenagem pluvial, Paulo, uma realidade que a gente vê cada dia mais essa parte essa hipermeabilização, né? Tudo é impermeável, né? Tudo ninguém quer grama, ninguém quer terra, ninguém quer sujeira. Como é que a gente vai falar de drenagem pluvial nesse cenário? Então, a Agência de Regulação tem trabalhado nisso também e nós precisamos compreender, na essência, qual é o papel de cada um e qual é o papel do poder público. O poder público precisa ser muito cobrado da população e a população também tem como contribuir muito. Eu conversava recentemente com alguns profissionais dizendo que nós adotamos para a drenagem urbana um conceito higienista. O que é esse conceito higienista? A água da chuva cai no nosso quintal, que está totalmente pavimentado, e a gente joga essa água para a rua. Da rua, essa água cai na rede de esgoto pluvial, através das bocas de lobo, e são conduzidas ou buscam ser conduzidas para um lugar muito longe. Essa é uma lógica que afronta a natureza. O natural
é a água infiltrar onde ela cai. Inclusive, para abastecer o lençol freático e manter vivos os nossos rios. Manter vivos os nossos rios para manter vivo o abastecimento de água da própria cidade. Para manter vivos os rios, os poços artesianos, as cisternas. E aí, o que a gente faz? A gente impermeabiliza. As pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo podem fazer uma reflexão. Pode olhar, cada metro quadrado que você pavimentou, concretou, impermeabilizou no seu quintal, é uma agressão ao meio ambiente. É você transferir o problema, o que não era um problema, né, da infiltração, transferir a água da chuva para a rua e para a rede. E, na medida que a cidade vai se ocupando cada vez mais, ela vai impermeabilizando cada vez mais. Quais são as alternativas para isso? Primeiro, alternativas. Nós temos que correr, Paulo, só um breakzinho. Nós estamos com 15h22. Eu tenho mais uns 3, 4 minutinhos para a gente acelerar, tá? Então, acelera aí, Ayrton. Barrichello. Não, Ayrton melhor. Ayrton Senna, vamos lá. O poder público, primeiro, ele precisa planejar, ele precisa ter um plano diretor de drenagem para saber os pontos de estrangulamento, os pontos de inundação, os pontos de alagamento, para fazer as obras de engenharia nesses pontos para dar soluções, fazer bacias de infiltração, e a população, da mesma forma, precisa enxergar em cada espaço que tem quais seriam os espaços que a gente poderia utilizar para a água infiltrar ali mesmo ou para você reutilizar a água. Então, você pega na calha do telhado, coloca um tambor ali, a hora que a chuva acabou, o tambor está cheio d'água e são 200 litros de água a menos a ser higienizado, que você usa para lavar a calçada, que você pode utilizar no seu dia a dia. Imagine cada casa tendo um tambor de 200 litros debaixo de uma calha ou no lugar onde pudesse acumular água. Numa rua com 20 lotes, a gente já teria reservado 4 caixas d'água de 1.000 litros. Num bairro inteiro, você represaria e faria com que aquela água infiltrasse ali naquele solo e não causasse a crise hídrica que nós enfrentamos no período de estiagem. Então, quem está nos acompanhando, assim, não adianta reclamar só de fora, né? A gente tem que olhar para o nosso quintal, para a área do nosso prédio, onde a gente vive, e ver se a gente consegue reter, às vezes reutilizar a água também é um processo que às vezes custa um dinheiro, dá trabalho, mas você vai economizar e vai colaborar com o coletivo. Então, eu acho importante esse tema. Nós vamos ter que encerrar, Paulo. Te pedir só para você passar rapidamente umas fotos. Tem umas fotos aqui que eu pedi que você me mandou, né, de um trabalho de acompanhamento da agência. Vou ver se a nossa técnica consegue colocar. Você pode ir falando rapidamente aí o que é para a gente poder concluir. Visita do aterro sanitário, aproveitamento de gases no Rio de Janeiro. Aí em Fortaleza, aproveitamento de gases gerado no aterro sanitário. Neste dia aí, a solenidade de assinatura do contrato de concessão de água e esgoto da Agência de Regulação com a Saneago. Aí uma visita ao canal Botafogo, olhando quais seriam os problemas de inundação e de transbordamento do rio aí uma visita à estação, ao complexo Mauro Borges, tratamento de água de abastecimento de Goiânia, equipe de regulação visitando e fiscalizando. Aí em São Paulo, no centro de triagem de resíduo, o resíduo que não foi separado pela população tem um centro de triagem, aí todo mecanizado, obviamente que o resíduo separado na triagem tem menos qualidade, menos valor. Aí também no evento de assinatura do contrato de concessão com a Saneago, nessa aí uma audiência pública para mostrar para a população a importância dos serviços de abastecimento de água, é um trabalho que a Agência de Regulação também faz, de dialogar com a sociedade civil organizada, falando sobre o trabalho da Agência de Regulação.
Então, algumas fotos aí, Estevão. Para finalizar, você me fez uma pergunta, Paulo, o que é que nós devemos fazer para assegurar a política, a logística reversa? Na medida em que o aterro sanitário se disciplinar e transformar em centro de tratamento e disposição final de resíduos e não começar a receber resíduo de qualquer forma, as empresas obrigatoriamente serão demandadas em suas responsabilidades. Por enquanto, há muito descarte clandestino. É muito comum chegar ao aterro sanitário toneladas e toneladas de garrafas de cerveja, de outros frascos, pneus, outro tipo de resíduos que deveria estar sendo enquadrado às empresas produtoras desses resíduos com a responsabilidade que tem pela legislação, mas pelo fato do aterro sanitário ainda não ter esse disciplinamento, ainda não foi possível enxergar e enquadrar essas empresas, mas o município está se organizando para isso, para que a gente possa se orgulhar muito do trabalho de Goiânia. Então, eu encerro assim a nossa fala dessa entrevista, pedindo para as pessoas, tudo é consciência, né, gente? Você é uma pessoa física na sua casa, você que é empresário, por favor, vamos cada um aí fazer sua parte. Né? Não espera chegar um fiscal, chegar uma legislação para te obrigar a fazer. A gente pode partir, acho que tem mais mérito quando nós mesmos nos conscientizamos, né, e nós mesmos buscamos fazer diferente. Paulo, muito grato pela sua presença com a gente aqui. Eu vou trazer aqui agora o nosso quadro Faz Parte do Cenário, se você quiser acompanhar, está aqui com a gente, né, dentro daquela série internacional. Nós estamos trazendo aqui um brasileiro que mora, que é o Jorge André Lima, que mora em Bruxelas, na Bélgica, e vai falar um pouquinho como está o cenário do Covid lá na Bélgica. Assistirei com muito prazer, mais uma vez, muito obrigado e desculpe aí pelas explicações muito técnicas. Não, rapaz, está tranquilo, está tranquilo. Puxar aí o vídeo, por favor. Oi, pessoal, Jorge tudo André. Bem? Meu nome é Jorge André, eu falo desde Bruxelas, capital da Bélgica. Aqui, em relação à pandemia, nós estamos começando o processo de flexibilização das regras de distanciamento social adotado, que vem sendo adotadas, né, há cerca de 14 meses, né, desde que a primeira pessoa foi diagnosticada como portadora do vírus da Covid-19. Né? Essas medidas de distanciamento elas variaram ao longo desse período, sendo que recentemente, né, em função da segunda onda, veio um período um pouco mais restrito, né, em que o comércio considerado não essencial foi basicamente todo fechado, incluindo cafés, restaurantes, bares e feiras também, feiras ao ar livre tiveram que ser fechadas, como uma forma de conter a propagação do vírus, o que vem dando certo, né, juntamente com o uso de máscara, tanto em lugares fechados quanto em lugares abertos. Isso vem dando certo porque os números de internação em hospitais, de pessoas doentes, de pessoas mortas também, está diminuindo. E agora, a partir de 8 de maio, por exemplo, cafés, bares e restaurantes que têm terraços, que têm áreas abertas, vão voltar a funcionar. Isso também tem uma relação direta com a aceleração do processo de vacinação aqui. Cerca de mais ou menos 1/3 da população adulta já tomou a primeira dose da vacina, enquanto outros 10% já tomaram a segunda dose e já estão completamente imunizados, né? Esse processo está acelerando, então o governo acredita que até o verão aqui, por volta de agosto, ele chegue a 70% da população vacinada e a um nível mais seguro, né? Em relação ao Brasil, as notícias que chegam causam muita preocupação, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de novas variantes do vírus, né? Em função disso, o governo belga acabou estabelecendo uma barreira de viagens para pessoas provenientes do Brasil, da África do Sul e da Índia, para evitar, né, que novas variantes do vírus cheguem ao território belga. Enfim, nós esperamos que isso melhore, que a gente possa voltar a ter a nossa rotina normal, né, nossas atividades, mas para isso a gente precisa se vacinar e manter as medidas de distanciamento social, tá bom? Muita saúde a todos e até mais ver.
ao final de mais esse programa, esse Nosso Melhor, né? E eu sou novamente grato ao presidente da Agência de Regulação de Goiânia, o Paulo César Pereira, e também ao Jorge André Lima, que mandou esse vídeo para nós lá da Bélgica, né? Desejo a vocês uma ótima semana e, quem sabe, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Paulo, conta com a gente, estamos juntos, viu? E aqui... abraço, muito obrigado. Legal, Paulo. E aqui nós vamos encerrar hoje com uma frase positiva que é atribuída a Albert Einstein, né? E eu gostei um tanto dessa frase e vou deixar essa mensagem para nós aqui, tá? Quem gostou, compartilhe o nosso programa, vai lá no Spotify e também no Instagram, nas redes sociais, curte e divulga. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esquecemos do dom. Albert Einstein. Então, que a gente possa usar a nossa intuição e a nossa racionalização também de uma forma equilibrada para a gente mudar a nossa vida e o mundo onde a gente vive. Jordana, satisfação, estou devolvendo aqui o leme do barco para a senhora, viu? Tá certo, Estevão. Um grande abraço a você e até a próxima quarta-feira com mais uma edição do Nosso Melhor.